Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Como é que está a expectativa de todos? Preparei muito conteúdo hoje aqui para vocês para essa live. Eu espero que seja um dia aí, uma tarde transformadora aí para todos vocês que estão aí acompanhando a live nesse momento. Tá? Então, como disse, né, sejam bem-vindas aos desafios da venda direta de cosmético. Essa é o nosso tema da live, né? Nessa live eu vou te mostrar quais são os obstáculos de quem empreende através de venda direta de cosméticos. Eu sou Caio César, empresário, industrial do ramo cosmético e sou especialista em gestão de negócios e vendas. E nessa live, como disse, você vai entender qual é a verdadeira importância de ter um processo de vendas que seja robusto, testado, validado, para você destravar o seu jogo e realmente alavancar os seus resultados. Então, o tema de hoje da live é: se você não tem processo, o processo é você. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês da nossa live. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem internalizado aqui com vocês é a questão da importância de um processo de vendas, né? No seu dia a dia comercial, enfim. E a pergunta que às vezes surge, né, que as pessoas me indagam ou ficam na dúvida, né, o que é de fato criar um processo robusto de vendas, né? O que significa isso, né? Ter um processo, então. Se a gente está falando aqui do processo, mas qual é a importância, qual é o passo a passo, o que isso traz de resultado? E aí, o que eu quero deixar aqui também compartilhado com você tem um objetivo para alcançar nas suas vendas? Você tem um plano para alcançar esse objetivo? Né? Você realmente vai trabalhando no seu dia a dia e deixando a coisa acontecendo, dia após dia, sem ter uma previsibilidade de receita, sem ter uma estrutura ali de processo, sem ter uma meta bem definida, ou simplesmente você trabalha, como eu disse, trabalha a esmo, assim, né? Vai deixando a coisa acontecer. Qual é a diferença entre, aí só uma dúvida que surge também, qual é a diferença entre meta e objetivo, né? As pessoas, às vezes, elas ficam nessa dúvida, né? O que é meta, o que é objetivo? E né, a diferença é muito simples entre um e outra, né? O objetivo nada mais é do que qualitativo, e as metas, na grande verdade, são quantitativas. Essa é a grande diferença. Então, peraí, não entendi, me dá um exemplo mais palpável, então, do que seria, então, o objetivo e do que seria uma meta. O objetivo, por exemplo, eu quero aumentar minha participação no mercado. Então, se você está falando de participação no mercado, você está falando de objetivo. Você não está falando de uma meta. Eu quero aumentar minhas vendas, tá? Mas enquanto? Esse é um objetivo, aumentar as suas vendas. Mas o que você vai fazer para aumentar essas vendas? Eu vou instalar um processo de vendas. O que você vai fazer? Então, eu quero aumentar as minhas vendas em 10%. Beleza, aí você está me trazendo um número. Então você está construindo uma meta. Então, um processo de venda, ele também passa por isso, por uma construção de metas, né? E de objetivos bem definido. Então, o primeiro passo para você entender um processo comercial é entender isso, que você precisa definir as suas metas e objetivos. E aí, esse primeiro slide, que eu estou compartilhando aqui com vocês, ele passa uma parte de implementação tática de vendas, né? O que é tática? Tática é operação, é campo de batalha, é o dia a dia, né? Então, o que você precisa para montar esse processo? As etapas sugeridas para um planejamento comercial, né? A ação, né, que você vai colocar para acontecer. Indicadores de performance. Diz uma frase que eu gosto muito, né? Que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, você precisa gostar dos dados, gostar dos números e das informações, para você colocar indicadores de performance em cima. Números de quantidade de venda que você fechou, né?
número de ligações que você fez para poder... Pode ser tanto um indicador de atividade, como pode ser também um indicador de resultado, pedidos fechados ou atividades no caso de ligação. Para alguns negócios faz mais sentido você aplicar indicadores de performance de resultado, para outros negócios mais de atividade. Às vezes também misturar os dois é interessante, mas quando a gente fala em termos de indicador, a gente tem que ter em mente que são muitos e muitos indicadores que a gente tem dentro de um comercial. Eu preciso ter todos eles? Não necessariamente, você vai ter que testar, ver qual faz mais sentido para o seu negócio, e aí você coloca o indicador que realmente faz a diferença para o seu negócio, senão você deixa o teu processo muito lento, moroso, pesado, e isso não ter indicador simplesmente para falar que tem, não vai te levar a nenhum lugar. Então você precisa ter os indicadores certos para medir os resultados. Então, falando aqui de indicadores interessantes para você trabalhar dentro de um comercial, sua taxa de conversão em vendas, quantas pessoas que você tem que atender, levar, prospectar, trazer para dentro do teu raio ali de ação, para poder converter no final em vendas, quantas pessoas você tem que trazer, as etapas que você vai pular de um funil de vendas aqui falando, né, de uma prospecção, sair de uma prospecção ali, que é aquele topo do funil, e vir para uma parte de atendimento, para depois você caminhar para uma proposta, e depois seguir para um fechamento. Qual seria a minha taxa de conversão externa? Que aí, quando eu digo taxa de conversão externa, eu quero dizer, aquela quantidade de números de pessoas que você colocou na boca do funil, aí você pensa assim, um funil mesmo, né? As pessoas entrando aqui em cima, aquela parte de atração, e daquela quantidade com quantos você conseguiu fechar no final desse processo. Então, essa é a medida que você faz. E quando eu estou falando aqui de taxa de conversão interna, eu estou falando de etapa para etapa. É um outro indicador que é importante você também ter e trabalhar dentro do seu comercial. De quantas pessoas que eu consegui colocar aqui na boca desse funil, que eu consegui levar para a parte de baixo, por exemplo, com a parte de atendimento. Eu estava com 100 pessoas aqui em cima, eu consegui descer com 50. Tem uma taxa de conversão de 50. Da etapa de cima para a etapa de baixo. Não que necessariamente quando você chegar lá embaixo no teu fechamento, que você vai conseguir fechar com todo mundo que você desceu. Mas quanto mais pessoas você descer, mais pessoas você vai ter lá embaixo na boca do fundo do funil para conseguir fechar. Então depois, quantas pessoas de atendimento, por exemplo, você conseguiu levar para a proposta? Vamos imaginar que a gente continuou com esse indicador de 50%. Opa, legal! Fui para 25 pessoas. Consegui levar 25 pessoas. Bacana? Tá. E agora, dessas 25 pessoas, quantos que eu consegui trazer para uma etapa mesmo de fechamento? Próximo, que é o funil, o fim do funil mesmo. Tá? Você vai medir isso. Quando você chegar lá, eu consegui imaginar que eu consegui também arrastar 50 pessoas, 50%. De 25, eu estou levando 12,5 aí, 13 pessoas. Então, eu fechei com 13 negócios no final. Tá? E depois você vai ter a tua taxa externa que vai medir exatamente quantas pessoas que você colocou lá no fundo, lá no início, do funil, quantas pessoas que você converteu aqui embaixo, no fundo, né? Você entrou com 100 lá e fechou com 10. Teve 10% de taxa de conversão externa. Depois você vai medir as tuas taxas de conversão interna. Mas eu não gosto de números, isso é muito complicado, enfim, eu travo quando eu vejo número, eu não gosto dessa parte. Aí temos um problema. O desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Então é importante você ter isso conscientemente, a importância disso para você, né? E começar a se adequar e gostar realmente dos números, porque quando isso vai trazer para você ganho de performance, de tempo, de resultado, você vai conseguir trabalhar com eficiência, e eficiência não é necessariamente trabalhar mais. Eficiência é trabalhar, às vezes, o mesmo tempo ou até menos do que você costumava trabalhar e com mais resultado, porque você está medindo o seu esforço. Você sabe que quando você vai prospectar no mercado, você vai fazer a tua venda, vamos dar um exemplo aqui, tá? Isso daí de negócios para negócio. Você vai ter que levar 100 pessoas para fechar 10 negócios no topo do funil, porque a tua conversão é 10%. Então, você consegue mensurar teu esforço.
A partir do momento que você tem isso, você consegue gerenciar seus números, dividir isso por mini metas, por exemplo. Você divide, 100 pessoas no mês, mas quanto que daria isso no dia? Então você vê que a tua busca vai ficando menor quando você coloca isso no processo no dia. E aí você coloca dentro de uma jornada de trabalho de 8 horas, você entende que você tem muito tempo, na verdade, para construir aquela meta ao longo do mês, né? Então você precisa ter esse autocontrole, esse autogerenciamento, né, das suas atividades. Você, consultora, todo mundo que trabalha na área comercial aí precisa disso, gerenciar o processo, entender seus indicadores. Análise de ambiente externo é uma outra questão extremamente importante para você dentro do processo comercial. Tá? Como é que está o cenário externo, como é que está o macroambiente disso, a política externa, como é que está o mercado de uma forma geral, né? Como é que ele está a demanda dos produtos cosméticos, né? Tem novas pessoas entrando, tem produtos novos saindo, como é que está esse mercado, esse ambiente externo? Então, na hora que você vai fazer uma análise de ambiente externo, você tem que levar várias coisas em consideração, porque as inovações de mercado, está saindo coisas novas, não está saindo coisas novas. Será que isso é importante eu trazer para dentro nesse momento do meu portfólio para poder atender meu cliente com uma outra solução? Ou não? Isso vai acabar me onerando mais do que é necessário? Melhor não fazer isso ou do que fazer, enfim. Então, essa análise toda desse macroambiente, ele vai te trazer essa condição de você conseguir analisar bem o seu mercado, entender bem do seu negócio para poder avançar aí com os seus resultados. Então, tudo isso são ações que você tem, etapas que você tem que fazer dentro do planejamento estratégico comercial. Então, análise do setor do negócio, né, como eu mesmo disse aqui, entender como é que está o teu setor, o teu segmento, né? Embora a gente saiba que é uma cadeia, né? Muitas pessoas dependem de outros, né? Necessariamente a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece. Gráfica, por exemplo, a gráfica tem gráficas que ela trabalha para N pessoas, N mercados, N segmentos. Mas tem gráficas que, por exemplo, elas nicham com o segmento. Tem uma gráfica que eu conheço que ela trabalha muito, mais de 90% do negócio dela vem de carteira de quem é de indústria cosmética, que faz muito material gráfico com ela lá. Então ela meio que está nichada. Então, tudo bem, ela é uma gráfica, mas ela tem que entender desse setor cosmético também para ver como é que está o caminhar desse mercado para ela poder se planejar quanto a isso. Ela pode atender melhor esse cliente dela, entender as dores, as necessidades, os desejos dessa persona, né, desse cliente ideal. E tudo isso você vai fazer através de uma análise bem detalhada do setor do seu negócio. Então, tudo isso envolve também um bom planejamento comercial. Análise interna, né, fatores que são fatores críticos de sucesso. Como é que você está, suas forças internas, né? Quando você faz uma análise interna de ambiente, seria medir seus pontos fracos e seus pontos fortes, ameaças externas e ameaças externas, pontos fortes e pontos fracos dentro de uma SWOT, né? Então é entender, por exemplo, o que eu sou bom, que eu tenho que potencializar aqui e focar mais. Qual que é os meus 20% que está entregando mais do meu resultado? Né? Aquela princípio de Pareto, né? 80-20. Qual que é os meus 20% que está integrando meus 80% aqui de resultado? Então, entender isso, né? Qual que é o meu ponto forte? Agora, qual que é o meu ponto fraco? Onde que eu estou ruim aqui, que eu preciso colocar mais atenção e gerenciar? Alguma competência minha interna, pessoal, né, que eu tenho que melhorar, uma habilidade de comunicação, uma habilidade interpessoal, o que eu preciso fazer aqui para conseguir alcançar um resultado mais, melhorar meus resultados, né? Tudo isso vai vir de uma análise interna. Ameaças externas, né, o que eu estou falando, né, oportunidades, tá, é outra coisa. O que tem no mercado externo que pode me trazer de oportunidade que eu possa implantar no meu negócio? E o que de contrapartida seria uma ameaça? Não é uma oportunidade, mas é uma ameaça. Por exemplo, vamos imaginar aqui, eu vou dar um dado interessante para vocês. Embora a gente saiba que o mercado cosmético, tá, ele
vamos assim, de forma geral, o universo todo, né, está caminhando muito para o digital. A gente ainda tem e o cosmético não é diferente, ele também está caminhando, né, nessa onda, mas 90% do mercado cosmético ainda é físico. Ainda é físico. E aí por que acontece isso? Você pode até perguntar. Porque o cosmético, assim como outros produtos também, mas o cosmético principalmente, ele é um produto muito sensitivo. A pessoa precisa ver, precisa sentir, precisa tocar, precisa ver se gosta, se não gosta. E para isso acontecer, na maioria das vezes ela precisa estar de frente ali com o produto para testar antes mesmo dela comprar no e-commerce. Então tá, como é que o e-commerce do cosmético então acontece? Acontece a partir do momento que a pessoa consegue validar o produto no físico. A pessoa já conhece o produto no físico, já testou, já gostou, ela só entra no digital para fazer a compra. Mas você vê que parte do físico, 100% digital, sem a pessoa conseguir ter nenhuma noção de como é que é esse produto fisicamente falando ali, testando o produto, é muito difícil. Então, o mercado ele vem nessa crescente, tá? De você querer levar as suas coisas para o digital. Mas ainda, esse modelo de venda direta, esse modelo porta a porta, ele é muito importante, porque traz essa proximidade, traz essa questão do teste ali, né, de olho no olho, realmente testar o produto, isso é muito importante. Só que a gente não pode achar também, né, que ficar seguro 100% de não fazer nada com relação ao digital. Falar, não, 90% é aqui no físico, então o digital não está acontecendo. Não, ele está acontecendo. Conforme as coisas vão caminhando e vai tendo a evolução das tecnologias, o cosmético também vai migrando para o digital. Então é importante você entender isso como uma oportunidade. Como é que eu posso construir, então, sabendo que o cosmético hoje em dia muita coisa está no digital, como é que eu posso construir a minha imagem, minha presença física dentro da internet? Eu sou aqui consultora, beleza, mas será que eu posso ter um perfil ali do Instagram bem trabalhado, fazer uma página de venda para divulgar, até uma possível consultoria que eu possa vir a dar no tete-a-tete ali, indo direto na casa da pessoa e mostrando para ela, mas primeiro a pessoa me encontra para depois, né, no digital, para depois eu conseguir fazer um atendimento com ela no físico. Então são várias coisas que você tem que pensar, e tudo isso envolve um bom processo comercial. Então são várias e várias etapas para você estar trabalhando dentro disso, né? Determinação de objetivos e metas, é o que a gente acabou de falar, lembra, né? Metas, elas são quantitativas e objetivos são qualitativos. Então, qual que é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Em quanto tempo você quer chegar, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero crescer, o meu objetivo é empreender, montar meu negócio, ou crescer o meu negócio, enfim, se eu já estou empreendendo, eu quero só escalar o meu negócio. Beleza, mas aonde você quer chegar? Porque isso é muito genérico, cadê a especificidade nisso, né? Não, eu quero crescer até o fim do ano, X%, beleza, a gente já está colocando até uma meta dentro disso. Eu quero eu quero atender esse nicho específico, esse tipo de público, nichar bastante no consumidor final aqui, na pessoa física, né? Enfim, com esse estereótipo, com essas características. Então, tudo isso você tem que desenhar ali dentro de um objetivo, de uma meta bem definida. Porque a grande da verdade, não basta você ter somente foco. O que vai mudar o seu jogo é ter foco na coisa certa, que é totalmente diferente. Mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está focando na coisa errada. Foco por foco não vai mudar. Não vai virar o teu jogo. Só simplesmente o fato de você ter foco. Às vezes você está olhando para muitas coisas de forma dedicada, profunda, mas está todas erradas. Ou às vezes você está também se dividindo em muitas funções, perdendo potência ali, sendo que você tinha que estar. Qual que é o teu 80-20 ali? O que é o princípio de Pareto, lembra? Qual que é teus 20% está trazendo teus 80% de resultado ali? Aonde você tem que colocar mais as suas fichas? Então é ter foco na coisa certa. E todo esse planejamento comercial vai te trazer essa condição de você fazer isso. Então, estratégias para alcançar vantagens competitivas, exatamente. O que eu posso trazer também de diferente para me diferenciar da concorrência? Tá? O que eu posso trazer de atendimento, de suporte ao cliente, de alguma experiência diferente que eu possa estar levando para ele lá, que vai trazer um diferencial competitivo para mim, que ele possa ser sustentável a longo prazo, e que as pessoas vão falar, meu Deus, eu prefiro muito mais ser atendido
por a consultora X do que por uma outra pessoa, pelo atendimento dela, pela forma que ela é solícita quando eu falo com ela, pela experiência que ela causa quando ela vai fazer a consultoria comigo, pelas dicas que ela me dá. Então, você entende? Tudo isso não é feito no improviso, assim, opa, vamos lá que a gente na hora resolve. Não é. Tem que acontecer com planejamento. Então, você tem que estar sempre um passo antes para poder planejar, e aí sim você segue o jogo com o resultado, tá? Caminhando aqui com vocês, o próximo passo, então, depois que você tem essa parte todinha aí entende essa parte desses pilares tão importantes dentro de um processo comercial, seria, então, você considerar, nessa hora, que você precisa preparar o seu negócio, né, a tua atividade, para executar isso tudo, né? Porque não adianta a gente também criar os processos e depois a gente acabar não executando, né? Tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que chama PDCA, que é um método de gestão, né? É planejamento, desenvolvimento, checar e agir. Então você precisa PDCA, né? Então você planeja, você desenvolve, você checa e você age. Não adianta nada você fazer um excelente planejamento, falar, nossa, eu fiz aqui meu atendimento, como é que vai ser meu atendimento, como é que vai ser meu canal, o que eu vou falar, qual vai ser minha forma de abordagem, como é que vai interagir com essa pessoa, meu perfil do cliente é esse, e na hora, você desenha tudo isso, né? Deixa tudo mapeadinho, e na hora de executar você falha, tá? Você não consegue colocar isso na prática. Então, esse ciclo ele é contínuo, você sempre tem que planejar, desenvolver, checar, agir. Planejar, desenvolver, checar, agir. Planejar, desenvolver, checar, agir. Aí, quando isso termina? Nunca. Você continua. Então, quais são as competências apropriadas que eu preciso ter para poder fazer essas ações acontecer? Porque, às vezes, você planejou tudo isso, mas você faltou competências. Competências técnicas de venda, competências técnicas de gestão, competências técnicas de inteligência emocional, competências técnicas de inteligência interpessoal. Como é que está o teu entendimento do seu próprio perfil para você poder se comunicar melhor com o outro, do teu perfil de comunicação, eu comigo mesmo e meu eu com o outro, né? Como é que eu estou com relação ao meu perfil e como é que a outra pessoa, como é que é o outro perfil da outra pessoa que eu estou interagindo lá, do meu interlocutor, né? Para eu poder tentar enxergar melhor o mundo com as lentes dela, né? Para poder criar empatia, né? É extremamente importante de venda, né? Fazer o famoso rapport, né? Que é criar empatia e sintonia. Mas para isso eu preciso entender de perfil. E aí quando a gente começa a falar essa questão toda de entender de perfil, a gente começa então a entrar a fundo na inteligência interpessoal, que vai trabalhar esses pilares da comunicação, do perfil, enfim, como é que é um pragmático, como é que é um analítico, como é que é um expressivo, como é que é um afável, qual que é o meu perfil, porque aí eu consigo interagir melhor com aquele, me entendendo também, eu consigo ir dosando um pouco a pílula para poder ser mais empático com o perfil do outro. Se eu sou um pragmático, por exemplo, e eu estou falando com afável, geralmente esses extremos dão um choque, porque o afável é lento para decidir, o pragmático é faca na caveira, é super rápido, então às vezes o cara fala, meu Deus, corre, pelo amor de Deus, tô com pressa, o afável quer conversar, enfim, mas se você é do pragmático, você está tentando conversar com o afável, você quer criar sintonia com o teu cliente. Então, nessa hora, você precisa comunicar do jeito que ele gosta. Então, você vai falar mais pausadamente, você vai dar a oportunidade dele falar mais, ouvir mais o teu cliente, não ser tão objetivo e tão... cobrar o resultado rápido dessa pessoa, porque o drive dele é outro, ele é lento para decidir. Então, isso tudo vai trazer, você vai ter que mapear essas competências que você vai ter que ter para executar todo o planejamento que você fez. Vou procurar essas competências apropriadas, tá? Qual que é a estrutura adequada? Beleza, eu fiz um planejamento aqui, mas eu sozinho consigo executar todo esse planejamento? Eu preciso de mais pessoas para executar esse planejamento? Eu preciso de ferramentas para poder fazer esse planejamento acontecer? Eu preciso de outras pessoas, que eu disse, no caso aqui, se você estiver empreendendo, mas eu estou empreendendo na venda direta, só eu que vendo. Tudo bem, mas em determinado momento, a sua rede permite, dependendo da rede que você tiver, seja multinível ou mononível,
às vezes, de você criar também uma estrutura de pessoas que vendem para você, seja no multinível ou no mononível, as duas dão, tá? Cada uma com uma peculiaridade diferente aí, mas as duas dão. A gente sabe muito bem que vocês têm que fazer a PN de negócio, que é a apresentação do negócio para trazer novas consultoras, enfim. E aí, nessa hora também, você pode também criar o seu time para poder vender, para poder ir atrás, né? Então você tem que saber motivar essas pessoas, porque isso daí vai também ajudar você a executar a sua estratégia, de crescer, né? Engajar as pessoas dentro de um objetivo comum, dentro do que você almeja, transmitir essa ideia, esse ideal para quem está junto de você, para ver se esse lugar comum onde você quer chegar faz sentido para o outro, e às vezes a pessoa pode não querer chegar junto com você, falar, não, tudo bem, entendo de onde você quer chegar, mas para mim não faz sentido, eu não me vejo no lugar onde você quer ir. Aí não, beleza, então tá bom. Então você tem que encontrar pessoas que. Aí entra um pouco de cultura, né? Isso aí, ela fala, mas isso não é só para quem tem empresa? Não, não. Você que está empreendendo também, quem tem empresa tá extremamente importante, mas para quem está empreendendo, precisa também ter seus ideais, ter sua cultura, qual é a missão dela ali com o empreendedorismo que ela quer gerar, a visão dela de futuro. Então tem que ter, né, visão, missão, valores dela, porque isso depois isso permeia dentro do seu negócio, né? Isso permeia dentro do seu negócio. E você precisa ter, sim, essa visão. Se você tiver o líder, como liderança ali de uma equipe, por exemplo, o que eu tenho que ter de competência para poder liderar? Hoje em dia, assim como vendas, as pessoas têm aquela ideia, né, ultrapassada de que vendas é talento, e eu já desmistifiquei isso muito aqui, em tudo que eu falo, sempre falo que não é técnica, extremamente técnica, mas a liderança também. Às vezes a pessoa fala, eu não nasci líder, eu não sirvo para ser líder. Não dá certo, isso não é para mim. E liderança também é uma habilidade, você aprende. Pode ter aquele cara que nasceu com uma habilidade um pouquinho mais ali preparado para isso, né? Para liderar, outro um pouquinho mais preparado para vender, porque às vezes veio ali da característica dele, do perfil. Pode, mas até esse cara também precisa entender de técnicas de liderança, técnicas também de vendas, até esse cara precisa, tá? Então, hoje em dia, tanto a atividade de liderança como a atividade de vendas, elas são habilidades que são treináveis. Beleza, e agora, sistema de captação de dados, o que eu vou ter que ter para captar dados? Aí você fala assim, sei lá, eu anoto tudo num caderninho, num papel de pão. Peraí, então aí não, né? Não dá mais na era da informação para a gente ficar assim, né? Dessa forma. Mas eu não tenho como ter um software de gestão e sabe qual que é um dos softwares de gestão assim para quem está começando mais apropriado para criar processo e criar controle? Excel, tá? Tá na boca de todo mundo aí, todo mundo conhece, uma ferramenta extremamente usada no dia a dia, comum. Todo mundo sabe mexer com Excel, tá? Todo mundo sabe, pelo menos o básico, aí eu não estou falando o Excel avançado, não, pelo menos o básico, você já consegue muita coisa ali. Então, você tem que captar esses dados. E qual que é a diferença? Aí eu vou trazer mais uma diferença, conceituar com vocês mais uma diferença. Qual que é a diferença entre dados e informação? A diferença ela é bem singela, mas muda todo o sentido aqui. O dado, ele é só uma estatística, é um número, está atracado lá dentro. Eu tenho lá dentro, por exemplo, de uma plataforma, vamos mais gerar do Excel lá, você jogou um monte de número lá de vendas, um monte de número de solto lá de vendas, um monte de número de produto, só compilou aqueles dados num lugar só. Isso por si só não te dá informação. A informação é o dado, só que é acrescido de inteligência. Legal, o que eu extraio desses dados aqui? Eu coloquei aqui nesse dado, que nessa minha planilha, que eu fiz 10 ligações. Beleza. É um dado. Eu também coloquei nessa minha planilha que eu tive 3 vendas. É outro dado. Mas aí quando você analisa os dois em conjunto, os dois dados, você consegue pôr uma inteligência ali naqueles números e extrair um raciocínio.
Beleza, se eu fiz 10 ligações, eu tive 3 vendas, então quer dizer que a cada 10 vendas a cada 10 ligações eu consigo fazer 3 vendas. Tá? Aí você vai trazendo informação para dentro dos seus dados. Então você precisa ter um sistema para controlar isso. Não dá para ficar simplesmente no papel de pão. Tá? Então tudo isso é importante para você ter um processo. As competências apropriadas, as estruturas apropriadas, o sistema de captação de dados que eu acabei de falar. E quais são armadilhas assim que eu vejo muito também que as pessoas acabam sem querer fazendo no dia a dia com relação a esse planejamento. Aí eu vou passar aqui com vocês algumas coisas que acaba acontecendo e atrapalha muito. Um planejamento, tá? Muito amplo, sem metas objetivas. A pessoa, às vezes, ela quer o mundo, né? E não tem nada de errado em você querer o mundo, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, que metas pequenas não merecem ser batidas. Só que a gente tem que relativizar um pouquinho isso daí, né? Porque dependendo do tamanho da meta que você vai colocar para você naquele momento, ela se torna uma coisa tão inatingível que ela frustra demais. Ela frustra demais. E aí você não consegue entregar aquilo. Você não consegue entregar aquilo. Nossa, o objetivo é muito grande. Para eu entregar em um mês, é muito grande para eu entregar dentro, às vezes, de um ano. É muito grande para essa meta também, para acontecer em X tempo. Então você tem que ter mais pé no chão, sim. Mas sempre olhar um próximo nível e ter ambição. Tá? Ambição é ter fome, gente. Não tem a ver com ser arrogante. Não tem nada a ver com, sabe? Esse cara é arrogante, ele é ambicioso, eu não sei o que. Não tem nada a ver. Ambicioso é ter fome, é fome de crescer, é querer mudar o jogo, é querer dar uma condição melhor para sua família, é querer ter uma condição melhor para você, é querer poder desfrutar de coisas melhores, né, de bens materiais e de outras coisas também, né? Mas é conseguir mudar de vida, isso é ter ambição. A pessoa tem que ser ambiciosa. Ser ambicioso não é uma coisa ruim, tá? Só que você, na hora que vai fazer um planejamento, você tem que procurar fazer um planejamento mais pé no chão, que você realmente consiga atingir. E, de certa forma, também fazer, depois que você estatue aí, coloca esse planejamento para acontecer, vai implantar ele, colocar mini metas, né? Vai quebrando sua meta para ela ficar mais palpável. Opa, isso aí você vai tendo ganhos sucessivos ali até você chegar no final da tua meta, né? Isso é importante. E sempre reconhecer, né? Ficar feliz quando você atinge o resultado. Isso vai te trazendo um estado de animação ali para você continuar agindo, né? E metas irreais, podendo ser altas ou até baixas, né? Que é a história que a gente acabou de construir aqui também. Essa questão dessas metas muito, muito altas e reais, né? Mudanças constantes de plano, meta, KPI. A pessoa ela começa a mudar muito. Aí não deu certo. Nossa, comecei a fazer aqui, mas, olha, não sei, não deu certo, vou mudar. Não é que você tem que ser imutável, tá? Mas as coisas, elas demoram para acontecer, tá? Você tem que ter constância no que você executa. A partir do momento que você acredita naquele ideal, naquele propósito, você tem que ter constância, disciplina para continuar o processo. E humildade também para você. É uma tríade, né? Constância, sabedoria e humildade. E humildade para você reconhecer também que você não sabe tudo sobre tudo. Sob pena de você me dizer que não sabe nada sobre nada. Tá? Porque ninguém sabe tudo sobre tudo. Eu estou errando aqui, então procure ajuda. As pessoas, graças a Deus, assim, tem muita gente ruim no mundo, mas a maioria são boas, então procure ajuda. Procure ajuda. Eu estou com uma dificuldade X, estou com uma dificuldade Y, vem cá, me ajuda. Então vai, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca, não, esse é meu plano, esse é meu propósito, essa é minha meta, esses são meus indicadores, você tem que dar tempo para esse processo maturar. Tá? Você encontrar o ponto ideal ali, a harmonia perfeita ali, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não é uma coisa que acontece assim a toque de caixa, rápido. Não é. Dá trabalho. Então você tem que insistir. Depois de muitas e muitas tentativas, e aí você avaliando bem isso, pode ser que sim seja o caso de mudar. Mas não é uma coisa que você decide de uma hora para outra. Então, ignorar ambientes externos e internos, é o que eu acabei de falar. Você tem qualidades que você precisa melhorar em você.
você não é uma boa comunicadora, você precisa lapidar isso. Você não entende muito bem do perfil do outro, você precisa lapidar isso. Você também está faltando algumas habilidades de inteligência emocional para você lidar melhor com os desafios, de lidar melhor ter mais resiliência nos processos, ter mais resiliência na tua atividade. Então, vários pilares ali, vários parafusos que você tem que apertar também na inteligência emocional para te trazer mais empoderamento, né? Mais autoconfiança, né? Controle emocional, tudo isso. Então, você precisa, e aí você não mapeia, olhando aí o ponto, falando aqui, ignorando esse ambiente interno, você não mapeia esse ponto fraco em você, e aí você começa a trabalhar, e as coisas não começam a dar certo. Começa a dar errado num ponto, no outro ponto, e vai. E aí você não entende por que está errado. Aí quando você para analisar, né, e traz toda aquela, e com calma ali, e junta todas essas informações, aí você começa a ver, fala, opa, olha aqui, ó, preciso melhorar minha habilidade aqui de comunicação, ó, faltou. Eu estou me comunicando com a pessoa, mas eu estou me comunicando de forma errada. Eu não estou entendendo o meu perfil direito e nem muito menos o perfil do outro. Eu devia ter falar mais incisivo com essa pessoa e ser mais objetivo, quando no caso eu fui super lento com ela. O outro queria informação e eu não dei informação. Eu tentei passar rápido em cima sem dar informação. E o perfil do cara não era esse, tá? Inteligência interemocional também, né? Aí, eu tenho que ter mais resiliência aqui. O que eu tenho que fazer para conseguir ter mais resiliência nesse processo e superar aqui os desafios, né? Então, tudo isso, aí você não avaliou na hora. Você não avaliou. E aí começou a dar cabeçada, e não sabe por que as coisas não acontecem. Aí você começa a culpar. Deus e o mundo, né? Todo mundo na frente, mas menos você. Tá todo mundo errado. É o mercado? Eu não sei. Dá tudo errado para mim. Eu não sei o que. Mas tá todo mundo errado. É o fulano, é a ciclana. Tá todo mundo errado, né? Mas você não consegue olhar às vezes para você e falar, não, o erro tá em mim. Né? É uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: se você se vence, ninguém te vence. Mas para você se vencer, você tem que se conhecer primeiro. É uma frase do Santo Agostinho, né? Conhecer-se, dominar-se, né? E triunfar, né? Então você conhece, domina-se e triunfa no final, né? Então você precisa juntar essas informações todas e da forma correta para você avançar no seu dia a dia e conseguir melhores resultados. Então, essa equipe desqualificada também pode te prejudicar, caso você também tenha essa equipe e ela não está com a qualificação certa para vender, pode te prejudicar. Falta de gestão de resultados. Tá todo mundo vendendo aqui, só que eu não avalio os números, eu só sei que eu estou vendendo. No fim do mês dá X lá de faturamento e beleza. Mas será que você está tendo lucro com isso? Será que você não conseguiria potencializar isso a partir do momento que você fizesse uma gestão melhor dos números e otimizar o seu tempo? Eu estou trabalhando aqui, maluco, eu vou até meia-noite aqui trabalhando, não para. Mas será que você está trabalhando com produtividade? Você está sendo produtivo? Porque às vezes você conseguiria fazer a mesma coisa com uma jornada normal de trabalho, às vezes até menos. Mas para isso você precisa gerir os dados, gerir os números, para poder virar depois informação para você. Então, é outra situação que acaba que as pessoas se sabotam aí, tá? Então, a gestão de venda, ela é um processo contínuo de acompanhamento e tomada de decisão. Né? Tá aí no slide, baseado no direcionamento comercial e condicionados ao ambiente interno e externo, que é o que a gente acabou de falar. Então, você tem que ter esse acompanhamento, esse processo contínuo de melhoria contínua, sempre com você, né? Então, exemplos de tomadas de decisões estratégicas, aí eu trago alguns exemplos aqui para vocês. O aumento de faturamento que eu falei, tá? É uma tomada de decisão estratégica. Redução de dependência sobre um X produto, tá? O desenvolvimento de marca também, né? De um produto, assim, enfim, no caso aí, que você tem... se tiver um portfólio com várias marcas aí, entender qual seria a melhor marca para você tá deixando dentro ali do seu mix, né? E exemplo de decisões táticas, né, que é mais dia a dia, né? Eu vou ampliar a minha linha de produto. Eu estou entendendo que eu tenho aqui
clientes que têm outras necessidades também e eu tenho como atendê-las, então eu vou ampliar minha linha de produto. Eu vou entrar em novos mercados, tá? Uma decisão tática, desinvestimento de unidade de negócio, enfim, alteração de política comercial. Eu vou mexer na minha política comercial aqui, entendeu? Então são todas decisões que passam por um planejamento tático e passam por um processo também bem definido de comercial. Tá? Então, qual que é a diferença? Aí uma outra pergunta aqui que o pessoal às vezes comenta, né? Qual é a diferença entre pessoas que seguem um processo e a que não seguem? A diferença é o próprio tema da palestra aqui, da live, né? Que quem não tem processo, se você não tem processo, o processo é você. A pessoa ela não se encontra, ela não consegue ter tempo para ela não consegue ter tempo para a família, ela não consegue ver os resultados no fim do mês, porque as contas não batem. Ela só trabalha, praticamente nem dorme, e ela não vê nada acontecendo. E quando vê, vem através de um esforço gigantesco, que não que o outro, de outra forma, vai ser só flores, não é isso. Mas você vai conseguir ter mais qualidade de vida. Porque com o processo certo, você entendendo, por exemplo, que você tem que falar com 100 pessoas no mês, mas se você quebrar isso durante o teu dia, vamos colocar aí que isso aí dê 4 pessoas por dia, sei lá, 3 pessoas por dia. Você fala, meu Deus, eu tenho aqui X horas de trabalho, meu Deus, será que eu não consigo falar com 3 pessoas por dia? E aí, realmente, se você medir bem os teus números e entender qual é a tua taxa de conversão no final desse processo, você vai falar, legal, eu já fiz 3, falei com 3 pessoas hoje, beleza, já estou um passo mais próximo da minha meta, amanhã eu falo com mais 3, blá, blá. Pô, minha agenda hoje já fechou. Eu já fiz o que eu tinha que fazer para os números acontecer. É estatística, gente. Por isso que você tem que medir bem e ter os números na palma da mão. Porque é matemática, não tem como dar errado. Ah, deu errado aqui. Então pode ser que aí você tem que voltar o processo para trás e entender onde está a falha. Será que a falha foi no atendimento? Ali na hora de fazer um levantamento de necessidade com o cliente, eu não entendi bem o que ele estava querendo, e aí eu ofereci a solução errada para ele? Tá? Pode ser que você tenha feito isso. Só que aí você tem que ver onde está o gargalo. Opa, aí você volta o processo para trás e fala, onde está a falha? Está no atendimento? Está na proposta? Proposta tem que ser de valor. Qual que é a diferença de uma proposta de valor? Proposta de valor é porque você entendeu as necessidades da pessoa e realmente levou o que ela precisava naquele momento. Você entendeu o que ela precisava naquele momento. Tá? E aí ela se torna uma proposta de valor. E quando ela é uma proposta de valor, a chance de você fazer o fechamento aumenta de forma exponencial. Entendeu? Mas para tudo isso acontecer, você precisa ter processo. E se não, o processo vai ser você. Você vai se sobrecarregar com 300 atividades ao longo do seu dia, não vai conseguir desempenhar nenhuma da forma correta, vai ficar sem foco, e no muito, se você ainda conseguir ter foco, é capaz de você ficar focando na coisa errada. Tá? Porque é o que eu falei, não basta ter foco, você tem que ter foco na coisa certa. E o que vai fazer você ter esse foco na coisa certa, é o processo. Então, você que não segue processo, é uma situação bastante delicada. Eu queria ter uma outra resposta aqui para você, mas infelizmente não. Precisa rever esses conceitos e começar a mudar o jogo, apertar esses parafusos aí. Que tipos de processo comercial existem? Né? N processos. Tem de tudo nesse mercado. Tem de tudo que você imaginar, ainda mais falando na parte comercial. Parte de gestão ali. Nossa Senhora. Tem solução para tudo quanto é gosto e de tudo quanto é tamanho. Tá? Só que aí você vai falar assim, beleza, mas e o meu negócio? O que eu preciso para o meu negócio? O que será que funciona para o meu negócio? Será que vale a pena eu ir no mercado e ficar pegando qualquer coisa lá e trazendo para dentro? Aí eu vou dando um jeitinho aqui, vou customizando para dar certo para mim? Olha, pode até ser que em algum momento dê certo isso, mas o teu esforço vai ser hercúleo, porque às vezes não encaixa para o teu negócio. Um processo comercial para uma pessoa que vende direta, cosmético, é uma coisa. Um processo comercial para uma outra pessoa que está em outro segmento, outro setor, vende direto para a empresa, por exemplo, ou é uma indústria, qualquer outra coisa, é totalmente diferente.
Então, não é o mesmo, não é pegar, eu vou pegar qualquer processo aqui, vou jogar para dentro e vamos embora aqui, segue o jogo. Não, você vai perder tempo e esforço, vai gastar dinheiro com isso. Então, não é qualquer processo. E aí eu gosto sempre de passar esse conceito aqui para vocês, para identificar um bom processo, que é o método PMI. O que é o método PMI? Processo, masterização e inteligência. Você tem que ter sim um processo, mas esse processo ele precisa ser masterizado de acordo com a sua necessidade, o seu segmento, as suas dores, os seus desejos. Tem que ser para você e ele tem que te dar inteligência. Não adianta ele te dar dado, porque o dado por dado não é nada. Eu acabei de falar, eu dei um exemplo para vocês ali na questão do Excel lá, né? Você joga um monte de número aleatório lá e você não joga inteligência em cima daqueles números, você não tem nada. Você só tem uma salada de número ali dentro. Tá? Então você precisa ter inteligência, que nada mais é que o dado acrescido, informação, que nada mais é do que o dado acrescido de inteligência. Tá? Então, para você entender se aquele processo é bom para você ou não, você precisa olhar o processo, ver se ele está masterizado com as suas necessidades e se ele te traz inteligência, que nada mais é que informação. Não é o dado, é a informação. O dado por si só não vai te levar a lugar nenhum. Por que é importante ter um processo correto de vendas? Justamente para escalar todos os resultados. Porque se você trazer uma coisa que não faz sentido naquele momento ali para você, você só vai se sobrecarregar, deixar o teu business ali, o teu negócio mais lento, mais moroso para acontecer, e você vai se frustrar, porque você não vai conseguir ter resultado. Mas tá legal, né? Eu fiz o processo, entendi o que eu precisava ali para implantar, tudo, né? Suei a camisa aqui, né? Me matei aqui para fazer o negócio funcionar, mas não está funcionando. Aí começa de novo, o que está acontecendo? Meu Deus, é comigo, nada dá certo para mim. Aí começa a se culpar e se martirizar, né? Se chicotear, né? E não é bem isso o problema. Eu culpar Deus e o mundo, né? Mas nunca olhar para ela e falar, às vezes a culpa está em mim, a culpa está no processo que eu escolhi. Então você precisa fazer medir isso, né? Conseguir avaliar isso, né? Então, a importância de um processo correto vai te dar resultado, tá? E qualidade de tempo, qualidade de vida, para você ficar mais com a sua família, para você ter mais resultado financeiro também, para ajudá-los, para ajudar você também a conseguir seus sonhos. É isso que vai fazer um processo certo na sua vida de comercial. Então, por que investir tempo e dinheiro para criar um processo de vendas é importante? Justamente por isso, né? Acabamos de pontuar aqui com vocês. Senão você não vai a lugar nenhum. Você vai sofrer muito, muito, muito. Eu já passei por muito isso. Tá? No meu início, nem sempre eu tive essa consciência da importância de um processo comercial para dentro do meu negócio. Né? Comecei lá atrás também vendendo praticamente no porta a porta ali. Né? Depois eu fui empreendendo, a gente foi evoluindo. Mas eu nem sempre tive essa consciência da importância do processo dentro do negócio. Eu sofri muito para poder aprender isso. Mas aprendi a custo de muito suor aí, sangue e lágrimas, né? O Winston Churchill fala, né? Mas aprendi. Mas para que sofrer todo esse processo se você já sabe que passar por todo esse processo, se você já sabe que a importância disso, toma essa consciência da importância de ter um processo de venda, por que então não começar a construir isso desde já? Né? A importância de você ter um processo. Porque esse tempo, porque daqui a X tempo, você tem que pensar o seguinte, daqui a X tempo você vai ter desejado começar agora. Porque esse tempo vai passar de qualquer jeito. Você que vai me dizer se você vai querer passar esse tempo resolvendo o problema ou se lamentando, tá? Falar, eu não vou mexer eu não quero pôr um processo agora de vendas no meu comercial nesse momento, porque eu não preciso disso, não sei o quê, eu acho que isso não dá. Tá bom. Só que daqui a X tempo,
você vai olhar no retrovisor e vai falar, devia ter feito. Porque se eu já tivesse feito hoje, já teria numa condição melhor. Porque os números falam, não tem o que falar. Um processo bem alinhado com a sua necessidade vai mudar seu jogo. Os números falam, não tem como você brigar contra a estatística. Tá? Então, qual é o maior benefício de criar um processo de venda? Justamente isso. Você ter previsibilidade de receita, tá? Controle sobre as suas atividades, controle sobre a sua agenda de tempo, tá? Sobre os teus ganhos financeiros. Isso vai trazer mais qualidade de vida para você, para sua família e para todos que o cercam. E se eu não fizer um processo de venda, o que acontece? Felizmente, eu gostaria também de dar uma resposta melhor aqui, né, para você, mas a situação que você vai ficar patinando, vai ficar numa inércia, né? Não vai conseguir sair da onde você está atualmente, né? Você precisa melhorar, e para isso você precisa, a primeira coisa é aceitar, reconhecer que você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda para melhorar. Mas antes de qualquer coisa, a pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Não é o outro ficar querendo falar, olha, você precisa disso, olha, não sei o quê. A primeira coisa passa pela pessoa, né? Olhar, entender, tomar consciência disso tudo que eu estou falando aqui para você e falar, legal, beleza, já entendi. Não, realmente faz sentido para você? Não, realmente faz sentido para mim. Porque eu estou exatamente nessa condição de não conseguir me dedicar mais para minha família, não dedicar mais para mim, de faltar, às vezes, dinheiro no fim do mês, porque as contas não fecham, o processo, da forma que eu estou fazendo as minhas vendas, eu fico, não está acontecendo, eu fico perdido com os números, não consigo entender como é que o passo a passo para melhorar, né? O que eu preciso fazer mais, colocar mais atenção, em que canal ali que eu preciso colocar mais atenção? Será que você tem que focar mais na indicação? Sei lá, será que você tem que focar mais no atendimento físico ali? Será que o canal de telefone também ali, ligação, não seria importante para você? E-mail também, será que funciona para você o e-mail? Rede social? Então, tudo isso. Só que você tem que medir esses números, né? Medir. E é isso que o processo de venda vai trazer para você. Resultado, qualidade de venda, gestão por resultado, né? Gestão por gestão também não dá certo, não, gente. É gestão por resultado. O resultado vai te mostrar. E aí você faz a gestão em cima dos resultados. Isso muda o jogo, tá? O que vale mais, seguir um processo de venda customizado para a minha realidade ou utilizar um processo padrão que seja mais em conta? Também respondi isso ao longo da live aqui, né? O customizado, com toda certeza. Porque você vai atalhar um caminho aí que às vezes no outro você ia apanhar muito mais, entendeu? Porque ele já vem adequado para a sua realidade. Ele já vem adequado para o teu negócio, para o que você precisa, né? Então, simplesmente sair pegando processo por processo vai te trazer dor de cabeça. Tá? Vai te trazer muita dor de cabeça. Porque o processo errado para você, nossa, seus ganhos, eles vão, de fato, eles não vão acontecer, ainda capaz de diminuir. Tá? Porque você vai estar jogando energias boas em coisa ruim. Então, o customizado, ele entende ali qual que é a tua necessidade. Né? Como é que é o seu jogo, como é que é o teu campo de batalha ali no dia a dia. Ele entende isso, então ele vai em cima da tua necessidade. Ele vai em cima da tua dor. E é isso que vai fazer com que você performe cada vez melhor e consiga encontrar esse equilíbrio entre... A gente tem vários papéis, né? Pessoal, profissional, né? A gente tem vários papéis na nossa vida familiar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio em todos esses papéis. E um processo também comercial, ele vai te ajudar a equilibrar tudo isso daí. Você vai conseguir equilibrar mais a tua rotina de trabalho, mais os seus resultados, você vai ter mais ganho com isso. Então, você consegue depois jogar esse tempo que sobrou para você para outras esferas da tua vida, para a área familiar, para a área pessoal, enfim,
de forma financeira, ou às vezes só ali, estando presente fisicamente ali, de tempo, né? Podendo acompanhar mais seus filhos, enfim, ficar mais presente com eles. Isso vai te trazer um processo bem robusto e validado, customizado para a tua necessidade, vai te trazer isso. Por onde começar a montar um processo comercial? Aí é tudo aqueles pilares que a gente começou lá atrás, né? E começou desenvolvendo aquela roda lá, né? As competências certas, né? Os KPIs que você vai ter que ter, as ferramentas, né? Tudo aquele compilado ali de informação, né? Bastante coisa mesmo. São várias peças, como se fosse um quebra-cabeça. Você vai encaixando ali até você conseguir chegar onde precisa, tá? Como fazer se eu ainda não tenho um processo comercial para seguir? Também queria ter uma resposta interessante aqui para vocês, aí, mas não tenho. Você precisa se movimentar e construir um processo para você o quanto antes. O quanto antes. Aí eu já caí nessa cilada, né? Em falar assim, depois eu resolvo isso, eu vou vender, deixa a coisa acontecer, e depois eu vou lá e eu começo por pôr no quente e resolvo tudo. Primeiro que você não consegue, porque você não é um super-homem, uma Mulher Maravilha, seja o que for, você não consegue, você se sobrecarrega, você fica estressado, o resultado não vem, gera ansiedade, descarrega para um monte de lado, de outras coisas. Quando você tem um processo, diminui a ansiedade, diminui o teu estresse, você consegue ter mais gestão do teu tempo, e aí você consegue distribuir melhor a tua agenda, né, e trabalhar menos, você consegue ter mais resultado, ou seja, é aquilo que eu te falei, que se daqui a X tempo você vai querer ter desejado começar a montar um processo agora, tá? Porque esse tempo ele passa de qualquer forma, não tem como, ninguém consegue parar o tempo, ele passa de qualquer forma, ele passa. E aí você que vai decidir se você vai querer passar esse tempo resolvendo o problema ou se lamentando. Nossa, eu podia ter lá atrás pensado em montar um processo, né? Não fiz. Agora eu estou aqui nessa situação, então o resultado não é bom. Você precisa fazer sim, um processo, tomar consciência disso. Espero que eu tenha plantado essa semente aí na cabecinha de vocês e que vocês consigam agora, enxergando isso, correr o mais rápido possível para colocar um processo no seu dia a dia. Existem situações onde que não é preciso ter um processo comercial? Não. Eu sou vendedor aqui, né, de venda direta, enfim, cosméticos, né, às vezes a pessoa pode se perguntar muito isso nesse nicho, né, que eu atuo bastante aí, né. Mas não precisa de tudo isso, precisa. Sinceramente, precisa. Não tem. Ela é em qualquer esfera, tá? É o que vai fazer o teu jogo mudar. E aí você tem esses dois caminhos, né? Para escolher aí, né? Se você vai começar agora a resolver o problema, ou se você vai ficar parado sem chegar no final desejado, né? Ou se você vai ficar parado simplesmente esperando a vida passar e, como diria aí o grande filósofo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Mas não funciona assim. Não faça isso, tá? Conselho. Tome rédea da sua vida. E, com certeza você vai ter um resultado muito, muito bom a partir do momento que você faz isso. Então, gente, seguinte, o conteúdo que eu tinha separado aqui para passar para vocês era esse. Espero, assim, do fundo do coração, que esse tempo aí que a gente ficou junto, deu 1 hora aí, tenha realmente despertado para vocês essa consciência da importância de se ter, sim, um processo de venda, mas que ele seja robusto, que ele seja validado, que ele seja de acordo com as suas necessidades. Lembrar do PMI, processo, masterização, inteligência, que ele te traga inteligência de dados, não simplesmente dado por dado, que ele sim te atalhe caminhos, seja bem masterizado com o que você precisa naquele momento e que seja um processo validado, que já tenha tido gente ali no campo de batalha que aplicou isso e que deu certo, né? E aí você consegue tomar uma decisão mais segura, mas com toda certeza um excelente processo comercial
vai mudar o seu jogo. Porque se você não tem processo, o processo é você. E não seja você o processo, por amor de Deus. Eu já passei por isso. Não dá, não dá. Não tem resultado, você não chega a lugar nenhum, tá bom? Então era isso, gente. Um grande abraço para todos aí. Uma abençoada fim de tarde para todos, para todas. E nos vemos aí numa próxima live. Grande abraço.